Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou Adriano Oliveira. Aqui nesse canal eu converso com especialistas na área de gestão de carreira médica e gestão de negócios para ajudar você médico na sua jornada empreendedora. O episódio de hoje que inaugura esse canal, o tema é marketing médico. E quando eu penso nesse tema, a minha maior inspiração é o Renato Gregório, que é um dos maiores líderes do Brasil na área da saúde e que tem muito know-how. Então, o Renato vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o que é o marketing médico. Fica ligado porque esse episódio está imperdível. Renato, muito obrigado por aceitar o convite para a gente fazer esse bate-papo. Renato é uma figura importante no cenário da gestão em saúde e carreira médica no Brasil. Renato é pioneiro aí nesse tema, é CEO e fundador da Universo Doc, que é uma empresa a segunda maior do mundo, né, em produzir conteúdo médico há mais de 20 anos. E muito obrigado por dividir o seu conhecimento comigo aqui, com todos que estão nos ouvindo, Renato. Esse é o episódio que a gente vai inaugurar esse canal, então tem tudo a ver, e o tema que me vem à cabeça, o primeiro tema para abordar é marketing médico. E não tem como falar de marketing médico, para mim, que eu conheço muito bem, e vem a sua referência imediata, né? Então, te agradecer aí e bem-vindo aí a esse bate-papo. Adriano, muito legal, cara. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? Te parabenizo aí pela iniciativa. Eu acho que essa área a gente tem muito a contribuir com a classe médica, desenvolvimento da classe médica nesses aspectos. E acho que o teu projeto, né, o teu podcast vai ajudar muito a classe médica. Então é um prazer muito grande estar aqui. Estou à disposição. Maravilha, Renato. Ao longo desse tempo todo de indústria, conversa com médicos, congressos, eventos, reuniões, workshops, enfim. E muito se fala no papel do marketing na área médica. E quando você fala para o médico de marketing, já existe um bicho-papão por trás, né? Existem muitos Sim. mitos e muitos pré-conceitos a respeito do marketing para médico, na área médica. E os médicos se preocupam muito com a abordagem que ele vai ter, com a exposição da imagem, com o CRM, uma série de questões, e acabam não usando essa ferramenta. E quando a gente fala do cenário que a gente vive hoje, principalmente em pandemia, que trouxe muito tema do digital à tona, né? O médico está digital, e eu queria que você falasse um pouco, né? O que envolve o marketing médico, na sua visão? Legal. Primeiro, assim, o que nós conhecemos, o que a área de saúde conhece como marketing ou entende o que é marketing, geralmente está ligado à propaganda e comunicação. Então, aí começa a primeira distorção do entendimento do que é marketing. Marketing é muito mais do que comunicação, é muito mais do que propaganda. Existem diversos outros aspectos importantíssimos para se fazer um marketing bem feito dentro de um conceito de ética, né? Na saúde, o conceito de marketing está ligado a gerar valor, a criar valor para o paciente. Então, esse é o mindset, esse é o pensamento que todos os atores na área da saúde devem ter ao pensar em fazer marketing médico, né? Isso que eu estou desenvolvendo, essa comunicação agrega valor, entrega para o paciente algum resultado. Então, esse é o pensamento geral. Mais específico, para clarificar um pouco o papel de marketing na área de saúde, eu vou citar alguns pontos importantes nesse trabalho. O primeiro dele, educação de paciente. Ou seja, se eu sou um médico de consultório e crio todo um kit de comunicação com o paciente, de informação para o paciente dentro da minha área de atuação, pós-consulta, ora, isso é marketing, é puro marketing, mas é valor para o paciente. Ou seja, eu estou cumprindo o meu papel como médico de educar, ou de orientar, ou de informar o paciente, mas também por detrás disso está o fortalecimento da minha marca. Então, esse é um pensamento, essa comunicação ela está indo, não está indo solta, ela está indo
com um composto educacional. Então, esse é o primeiro pensamento do marketing médico, ou seja, eu entregar alguma coisa para o paciente. Dentro desse contexto, por exemplo, um consultório, a decoração do consultório é marketing médico, decorado, com acomodações suficientes, ou seja, um consultório amistoso e que acolhe o paciente está dentro do conceito do marketing médico. Ora, e a equipe? Uma equipe bem preparada, a secretária bem treinada, orientada para entender que aquele paciente ali é um hóspede, que a razão de ser do que a gente está fazendo é para aquele paciente, também está dentro desse contexto de marketing, né, e de comunicação. E aí, pegando um outro exemplo um pouquinho fora dessa curva, né, na relação entre o médico generalista e o médico especialista, ou seja, na medida que eu, como médico especialista, recebo a indicação de meus colegas generalistas, a forma como eu dou esse feedback, a forma como eu estreito essa relação, a forma como eu me comunico com esses médicos que indicaram, e muitas vezes informando para eles, olha, o seu paciente esteve aqui, eu conduzi dessa maneira, resultou nisso, enfim. Esse trabalho respeita a indicação dos colegas e também a marketing. Eu estou fortalecendo a minha relação com os principais médicos que me indicam, né? Então, o conceito de marketing ele é muito mais amplo do que simplesmente uma propaganda ou uma divulgação. Para finalizar esse primeiro ponto, quer dizer, na relação médico-paciente também existe o conceito de marketing, né? Se eu sou médico e tenho as informações do meu paciente e alimento essas informações e uso essas informações na relação com esse paciente, eu estou fortalecendo a minha credibilidade com esse médico e estou fortalecendo essa relação médico-paciente. E isso também está dentro do composto de marketing. Então, assim, o marketing na saúde é focado 100% em gerar valor para o paciente. Vai muito além da comunicação e da propaganda. E está muito pautado na educação do paciente. E é o que você falou, né? Vai além da comunicação, mas é uma comunicação com responsabilidade do conteúdo que gera valor para o paciente e que também o coloca à disposição dos pacientes que precisam daquele especialista. Então, quando o médico gera, por exemplo, marketing de conteúdo que a gente chama através de redes sociais, ele está levando para o conhecimento, se eu sou um pediatra que eu cuido de um neuropediatra. Então, quando ele coloca ali informações, ele também aproxima as pessoas que precisam daquela especialidade que ele detém, e é o que você falou, e naturalmente isso impacta em como ele se referencia para os colegas, impacta como ele se apresenta para os pacientes. Porque quando a gente olha um pouco, e aí você tem muito know-how e pode dividir com a gente, o médico anteriormente para fazer essa comunicação, esse marketing e esse posicionamento, as ferramentas eram totalmente diferentes, né? Anúncio em revistas, algo muito mais local. O digital hoje ele tem uma exponencialidade muito grande, né? Então, e isso também assusta o médico. O médico também tem medo de ter algum problema de reputação, mas muda porque torna ele uma responsabilidade daquele conteúdo que ele está entregando, não é verdade? Sim. Não, é muito legal o ponto que você trouxe, Adriano, porque assim, o que a gente está vendo hoje é que as barreiras da comunicação caíram. Ou seja, hoje existe uma facilidade muito grande da gente se comunicar amplamente. O médico ele está começando a entender que o papel dele vai além do papel de tratar. Ou seja, ele como médico ele é uma referência, ele é um speaker, ele é um orientador, ele é uma autoridade dentro daquela área que ele atua. Então, e essa palavra, uma palavra, apesar de não ser uma palavra moderna, está sendo muito usada hoje nas redes de comunicação, nas redes sociais, no marketing digital. Ou seja, eu criar a minha autoridade dentro da área em que eu atuo. E aí, dentro desse contexto, quando o médico amplia essa visão de que o papel dele vai além da assistência, do tratamento, ele consegue entender
que a colaboração dele é muito maior, é na prevenção, é no autocuidar, é na orientação geral. E isso faz dele alguém com uma marca mais forte junto aos seus públicos-alvos, seja o paciente ou sejam outros colegas médicos que referenciam ele naquela atividade. E é engraçado, esses dias fazendo um bate-papo aqui para o podcast, conversei com um médico, cardiologista, intensivista, doutor Alexandre Olímpio, e aí ele trouxe uma reflexão importante, que é: o universo não aceita espaço vazio, alguém vai ocupar esse espaço, né? Então, o médico precisa ocupar o espaço da comunicação responsável e que naturalmente vai trazer a referência à autoridade, porque se o Renato, que é especialista em marketing, em gestão de saúde, carreira médica, não fala, alguém que sabe menos do que o Renato, de repente pode ter até alguns conceitos distorcidos, se falar, ele está colocando à disposição, se o Renato não fala. Então, assim, tem um lado que é importante o médico quebrar essa barreira, né? E aí, o que você acha? Como é que o médico pode iniciar? Como que o médico que tem muito receio, ele pode iniciar no marketing médico? Claro que tem várias situações, eu já vou deixar um spoiler aqui, que é o teu livro, que fala dos pilares da carreira médica, né? Alpha Doc, que eu acho que é bem bacana, fala o marketing como um todo, desde onde você escolhe o consultório, do posicionamento, secretária, porque tem uma coisa que, assim, quando a gente fala de jornada do paciente, a jornada começa, muitas vezes, no Google, que ele pesquisa, e aí se dá a importância do marketing digital, se o médico se posiciona ali ou não. Depois, quando ele chega ao consultório, começa a jornada. Então, o acesso dele à consulta, como foi essa experiência, enfim, o que você traz aí como barreira que o médico deve pensar e, passo por passo, iniciar nessa jornada? Eu acho que é muito legal. Eu acho que a primeira reflexão é, dizer, dentro da especialidade que eu atuo, né, dentro da área que eu atuo, dentro do conhecimento que eu detenho, eu pegar esse conhecimento e transformar isso em informação para o meu paciente. Ou seja, se eu sou um gastroenterologista, sei lá, com algumas especializações dentro da gastroenterologia, né, por exemplo, de refluxo, um exemplo, né? E aí eu ter todo um conjunto de conteúdo falando sobre refluxo, orientando meu paciente sobre refluxo. Então, uma primeira relação de gerar valor para o paciente é, dentro da minha área que eu atuo, o que eu posso entregar como informação e conhecimento para o meu paciente. Esse seria o primeiro passo. A partir daí, eu vou moldar isso e vou disponibilizar isso de diversas formas. Então, por exemplo, eu tenho um site, essas orientações sobre diversas doenças dentro da gastroenterologia. Então, isso é um ponto. Se eu tenho uma atuação em rede social, em comunicação social, eu posso periodicamente produzir esse conteúdo e dispensar para a minha rede, né, os 5 passos para prevenir ou minimizar o refluxo, por exemplo, né, como tratar, enfim, coisas dessa natureza eu tenho como informar e comunicar. Então, no aspecto de criação de autoridade online, né, e entregar conteúdo e educação, essa seria uma iniciativa muito legal. Agora, não para aí. Por exemplo, na minha consulta, na medida em que eu diagnostico um refluxo, eu posso simplesmente dar uma informação verbal para o meu paciente: você tem refluxo, vai conduzir assim assado, ou posso utilizar outros meios para engajar o paciente na sua recuperação, ou no seu tratamento, ou no seu autocuidar. Eu posso pegar uma imagem do aparelho digestivo e falar: olha, Adriano, o refluxo, o alimento desce por aqui e o problema acontece aqui, etc. E tal. E aí, o que eu faço dessa maneira? Eu aumento a minha autoridade, a minha credibilidade. Eu passo a ser para aquele... Seria um primeiro pensamento, e aí a gente está falando especificamente em termos de conteúdo, de marketing de conteúdo. Existem outros aspectos aí nesse primeiro passo do marketing, que vai desde onde é que eu escolhi meu consultório, se eu não escolhi o consultório, se eu faço tudo online, como é que é o meu ambiente online? Ele é um ambiente acolhedor? Ele é fácil, né? Ele é fácil o paciente entender? Eu entrego coisas online para esse paciente? Ou seja, como é que é a experiência, e você colocou muito bem, a jornada do paciente numa telemedicina, né? Quer dizer, se a jornada
física, ela passa por uma pesquisa inicial de quem é esse médico, por um contato com o consultório, marcação de consulta, a recepção desse paciente no consultório, o impacto do ambiente desse consultório na percepção de qualidade desse paciente e, posteriormente, a consulta e um pouco além, pós-consulta, né? Então, isso no ambiente físico, mas no ambiente digital também existe esse caminho, né? E esse é o cuidado que o médico tem que ter. E é interessante como você trouxe o tema da telemedicina, né, Renato? Até no outro bate-papo você trouxe esse insight também. O fato do médico usar o marketing gerando valor para o paciente, educação e conteúdo, e naturalmente elevando a sua posição como referência e autoridade no assunto, que naturalmente vai trazer mais paciente para ele, também é uma forma de trazer relevância para todos os outros parceiros, que, como você comentou, quando a gente fala da seguradora de saúde, está reduzindo o número de médicos conveniados. É isso? Sim, então, isso sim, também, sim. como é que ele se comporta, isso também pode trazer um impacto para ele interessante para a operadora de saúde. Sim, é interessante, esse assunto que você levantou é muito interessante, porque, assim, eu vou falar sobre dois aspectos ligados a esse ponto. O primeiro é quando você, muitas vezes, tem um convênio, você vai até um médico, ali você tem o médico, avalia o médico, mas também o convênio ele acaba sendo impactado pelo serviço daquele médico, né? Isso é um ponto. E o outro ponto é o crescimento das oportunidades que os médicos têm hoje para o atendimento privado, o crescimento no Brasil do financiamento privado da saúde, ou seja, o próprio paciente arcando com o custo da consulta de determinados procedimentos, determinados exames. Os convênios vêm fazendo um movimento de uma retração, ou seja, de redução da sua base de credenciados. O SUS, por outro lado, já se mostrou inábil, incapaz de atender todas as demandas de quem não são conveniados, e você tem uma massa de população que tem condições de pagar uma consulta, tem condições de pagar um exame de baixa complexidade, fazer um procedimento. Essa gama, essa fatia que tem essa condição é que é a grande oportunidade e que está pagando. E é por isso que a gente vê recentemente um monte de redes, né, surgindo, cujo financiamento ou pagamento ele é direto do paciente. Consulta já, médico agora, e, entre outros, né? Porque essa oportunidade ela é generalizada. E aí, voltando para o marketing de conteúdo, para o marketing médico, para gerar valor para o paciente, ou seja, o médico hoje que entende essa possibilidade, em termos de criar tudo isso que a gente vem falando, ele cria essa autoridade e ele consegue gerar um fluxo bem legal de pacientes particulares. Exatamente isso, né, Renato? Porque quando você fala de atender por um plano de saúde, o que o plano de saúde oferece para o médico é volume de paciente. Há uma remuneração, muitas vezes, quando ele deduz todos os impostos, custos, etc., fica um líquido é muito pouco, né? E se o médico usar o marketing a seu favor, ele pode ganhar muito mais do que o convênio e, mesmo assim, está nessa categoria de saúde acessível que você comentou, né? Quando você bem ressaltou, nos últimos 5 anos, a gente teve uma explosão de clínicas populares, que ela entrou nessa fatia, que não está no alto convênio, não está no SUS, mas o indivíduo faz o próprio financiamento da saúde. Então, é o que você realmente trouxe. O médico pode incrementar muito e também ser um preço acessível dessa consulta, né? Sim, e é interessante porque, assim, por exemplo, eu tenho convênio, a minha família tem convênio, um convênio relativamente bom, mas eu tenho médicos que eu pago particular, porque não fazem parte dessa rede do convênio e eu resolvi fazer particular, porque para mim é cômodo. Eu vou lá uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, né, uma consulta de 300, 200 e poucos reais. Então, para mim, assim, está dentro da minha expectativa isso, né, pela comodidade que eu tenho. Então, os médicos que entendem isso, né, que entendem que gerar valor para o paciente, ir além da expectativa do paciente, é a grande chave para gerar esse fluxo.
para criar essa autoridade e para poder ter uma remuneração muito melhor do que muitas vezes ele tem atendendo convênio. Exatamente. E aí, toda hora traz uma reflexão para o mercado digital, né? Quando a gente olha que a maior parte das pessoas, quando vai ao médico, se não quase 99%, faz um Google antes, né? Então, entra no ambiente digital, faz uma pesquisa. E aí, quando a gente fala de tomar autoridade e tomar posição dentro da rede social, quando a gente olha para a rede social, tem dois papéis: consumir conteúdo ou fornecer conteúdo. Uhum. É um cenário que você não tem muita opção. Você está ou como ouvinte ou como distribuidor de conteúdo. Então, e é importante que o médico entenda isso, né? Muitas vezes esse posicionamento ele está ali. Você não participa do ambiente da rede social, da internet, sem estar em nenhum dos dois lados. Ou você está consumindo conteúdo, ou você está produzindo conteúdo, né? Sim. E assim, eu acho que é legal, porque isso é um exercício, né? Isso tudo é muito novo para a classe médica. O mercado de saúde é um mercado tradicionalista, a gente sabe disso, né? Por questões óbvias, que lida com saúde, lida com ser humano, lida com vida. Mudanças na indústria da saúde, no mercado da saúde, são mais lentas do que mudanças em outros segmentos. Agora, com esses eventos recentes, de pandemia, etc. e tal, eu sinto cada vez mais o médico engajado e preocupado com essa mudança, e entregar mais conhecimento, entregar mais autoridade e cumprir mais fortemente esse papel, né, de um speaker e de uma referência dentro da sua especialidade na saúde. Porque é exatamente o que você comentou. O médico passa por sua formação, ele tem, em curto espaço de tempo, várias especializações, congressos, ele faz curso de extensão. Então, ele é um profissional que está altamente nutrido de conteúdo técnico, científico, mas tem um ponto que não adianta ser, ele tem que mostrar. Né? Então, de uma forma positiva, mostrar para o paciente que se eu sou um especialista que cuido da parte... um gastro, como você comentou, ele tem que mostrar que ele tem muito conhecimento e que ele tem esse know-how. Então, esse é o ambiente que favorece o marketing de conteúdo, né? Então... Sim, Você trouxe uma coisa muito interessante. No marketing, a gente usa um termo, né, nisso que você falou, do ser e do parecer ser. Né? Mas, assim, o ser realmente é a consistência, o conhecimento, e o parecer ser já é a visão interna em relação ao médico. Quer dizer, o que os outros, o que o paciente, o que os outros percebem nele. E há uma diferença, né, nesses dois aspectos muito forte. Você tem médicos que são excelentes, muito competentes, mas que não parecem ser, e têm dificuldade, muitas vezes, na sua carreira, em atingir seus objetivos de carreira, porque ele não consegue exercer o parecer ser. Eles são muito bons tecnicamente, mas não conseguem converter isso. Por outro lado, você tem uma outra fatia que é muito bom em parecer ser, mas não é bom em ser. O ideal dessa história toda é o equilíbrio. Quer dizer, eu sou competente naquilo que eu estou fazendo e eu comunico, de alguma maneira, esse conhecimento, seja através do marketing de conteúdo, como você colocou muito bem, seja na minha interação com o paciente, né, que além de entregar ao paciente solução técnica, eu entrego para ele conforto, esperança. Então, isso tudo, o conjunto dessas duas vertentes, do conhecimento técnico e da capacidade de comunicar esse conhecimento técnico de uma maneira boa, é a grande chave. Fantástico, Renato. É uma discussão muito bacana. A gente já vem conversando um pouco e, enfim, pelo nosso tempo aqui, que é muito curto, e a proposta é a gente trazer um conteúdo aí provocativo, eu vou deixar nesse episódio inaugural aqui do canal o link da Universo Doc, para que os médicos possam buscar, que é um portal recheado de conteúdo. Renato é autor de vários livros, tem dois que eu gosto bastante, que é o Marketing Médico e o Alpha Doc, que fala das carreiras, dos pilares da carreira médica. Esse é bem bacana, eu acho que seria uma leitura obrigatória
para quem quer começar a pensar em gestão de carreira. Porque se você não gerir a sua carreira, se você não gerir a sua marca, alguém vai gerir por você, não é verdade? Ou você vai estar sendo funcionário de uma empresa, um hospital, uma clínica, e a sua carreira é gerida por alguém. Então, acho que faz sentido você olhar o quanto você tem a sua autorresponsabilidade né, nesse desenvolvimento. E te agradecer muito, Renato, deixar aí qual o teu recado final. Adriano, eu que agradeço muito, eu acho que a iniciativa é fantástica e acho que o momento é muito propício para os médicos refletirem sobre carreira, repensar sua carreira, né? A carreira médica, uma carreira de longo prazo, uma carreira de muito investimento. Então, o médico precisa ter uma reflexão de curto, médio e longo prazo. Eu acho que esse é a primeira mensagem que eu deixo. E a segunda mensagem é pensar no seu papel de forma mais ampla. A função do médico é muito mais ampla do que simplesmente a assistência. Então, esse pensamento é um pensamento que está muito alinhado com o futuro, né, com aspectos de prevenção, de autocuidar e de uma orientação mais forte para o caminho do paciente, né? Então, muito obrigado, eu estou à disposição. Obrigado, Renato. Bom, para quem ficou com a gente aqui até agora, obrigado por nos dar audiência aí e a gente se vê nos próximos episódios.